Nós estamos aqui numa série, a série O Reino de Deus, porque o reino já está aqui, amém? Jesus trouxe o reino de volta, o reino perdido lá no Éden. Deus colocou o homem ali, nós vamos ver aqui pela palavra que Deus colocou o homem para reinar, para dominar. Deus usou a palavra domine. Dominar tem a ver com governo. Então o homem que foi chamado para dominar, acabou infelizmente sendo dominado. Mas não foi para isso que ele foi criado. Você não foi criado para ser escravizado, não foi criado para ser dominado, não foi criado para ser manipulado por ninguém, muito menos pelo príncipe das trevas, ou por todas as hostes malignas, ou nem escravizado nem por si mesmo, ou na natureza humana decaída. Então, os controles da carne, as forças que imperam, dos nossos membros que imperam, e tenta nos dominar. Tudo isso deve estar debaixo de um controle e um domínio do Espírito Santo através de você, e você voltar naquela posição de domínio e autoridade que Deus te colocou. Aleluia. Amém? Fomos criados para dominar. O Salmo 8 ele é surpreendente porque ele faz algumas declarações. E Davi ele está contemplando a grandeza de Deus. E a partir do versículo 3 ele diz: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, pergunto: o que é o homem para que dele te importes? E o filho do homem para que dele te lembres? Ou para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Versículo 6 ele diz bem claro aqui: tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Amém? Então, esse Deus grande, ele olha para nós na nossa pequenez, na nossa insignificância. O salmista diz que é o homem para que dele te lembres, que é o filho do homem para que o visites. Quem somos nós? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus já se lembrou de você. Amém? E Deus já visitou você. Quem é o homem para que o visite? Deus veio nos visitar. Deus vinha visitar Adão todo dia. Todo dia havia um horário marcado para uma visita, né? Diz a Bíblia lá que na viração do dia Deus vinha conversar com Adão. E naquela conversa maravilhosa, Deus dava então as orientações para Adão e ali tirava as suas dúvidas. E então Adão, sob o domínio de Deus, é como se fosse um vice-rei, vamos dizer assim. Deus, supremo rei, e aqui Adão governando e dominando sobre tudo. Mas o homem perdeu esse domínio. E quando o homem caiu então pelo engano, e aí então, na verdade, aquele fruto abriu seus olhos para o mal, significava que o homem não foi criado para conhecer o mal, mas simplesmente para obedecer a Deus. Deus sabe o que é certo e o que é errado. Mas, de qualquer forma, o homem não era para caminhar em nenhuma forma de erro, nenhuma forma de engano, porque na direção perfeita de Deus, o homem sempre seria perfeito como Deus. O homem foi criado perfeito. Não havia defeito no homem, havia? Adão era perfeito. E não só perfeito, mas também o homem foi criado com uma inteligência muito superior daquilo que nós conhecemos hoje. Dizem os cientistas que nós usamos apenas 2% do cérebro. Adão usava 100%. Ela pensou em um homem com 100%. Olha, ele ficou só um pouquinho abaixo dos anjos. Mesmo assim, o homem era imortal. Ele não tinha como matar o homem. Então daí vem várias ideias. Por exemplo, como podia dominar os peixes? Ele não morria afogado, podia descer no fundo do mar. Não tinha como morrer. O homem não tinha morte. Ele podia subir em qualquer água, qualquer montanha. Ele podia fazer o que quisesse, né? Não tinha problema de cair e morrer. Então o homem, ele foi criado para ser perfeito. E um dos aspectos da semelhança de Deus no homem é o domínio. Como pode ser semelhante a alguém se não tiver a mesma característica? Então Deus tem todo o domínio. Então, como Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, uma das características que Deus deu para o homem foi a capacidade de governo, capacidade de dominar. Se você quiser abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, 26,
Então, naquele momento da criação, então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando ele fala em semelhança, logo em seguida, ele diz que há um aspecto dessa semelhança. Não falou de tamanho físico, não falou de voar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele. Olha, para ele ficar semelhante a gente, ele tem que dominar, ele tem que estar no controle, ele tem que ter autoridade. Amém? Deus quer que você tenha controle e autoridade. Você não pode ser dominado. E nós vamos entender aqui, então, através de 3 aspectos dessa questão do domínio, para vocês aprenderem. Não é um conceito novo, já temos falado sobre o reino de Deus, mas diz aqui, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ele fala grandes animais, se tivesse dinossauro naquele tempo, de Adão talvez houvesse, dominava sobre eles. Sobre as baleias, sobre os peixes do mar, também. Tubarão, também. As grandes aves, que tivesse até os pequenininhos, os menores insetos ou microscópicos. O homem vai dominar sobre tudo. O homem é soberano aqui na terra. Abaixo de Deus é ele que manda. Quando você é restaurado à imagem e semelhança de Deus, o que acontece com você? Você retoma a autoridade e o domínio. Amém? De dominar você passa a dominar. De controlar você passa a controlar. Você era usado, você era abusado, você era controlado, você era escravizado. Agora você está livre em Jesus. Deus fala domine. Então ele primeiro domina sobre a natureza. É interessante que Deus nunca mandou o homem dominar sobre o homem. E nem sobre a mulher. Mas o homem foi criado para compartilhar com os outros, para cooperar com os outros, para então encher a terra de pessoas também à sua imagem e semelhanças. Então, um dos primeiros aspectos aqui da semelhança de Deus no homem é o domínio. Amém? Segundo ponto importante é que Deus criou o homem para dominar sobre a própria natureza humana. Porque a natureza humana, ela foi criada com uma capacidade de decisão, com a consciência, com livre-arbítrio. E uma vez que essa capacidade, que essa força, essa autoridade foi corrompida, o homem então ele fica subjugado a Satanás. E Deus fala para o homem o seguinte: olha, você tem que dominar a sua natureza. E exatamente o que nós podemos, eu vou citar um texto para vocês que está em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Então, quando Caim e Abel trouxeram as suas ofertas ao Senhor, e Deus não se agradou da oferta do Caim, porque não foi feito pela fé. Ele não trouxe do jeito que Deus queria. Exatamente agora a prova de que a natureza humana já está no controle e não Deus. Deus falou assim: eu quero desse jeito. Caim falou: não, eu tenho um jeito melhor, eu não tenho jeito diferente, eu tenho o meu jeito de fazer. E Deus não se agradou daquele jeito. Quando você faz do seu jeito, não é Deus, Deus não se agrada. Deus só se agrada com o jeito dele. Amém? Não é só fazer o que Deus quer, também é fazer do jeito que Deus quer. Então, quando o Caim, ele ficou muito revoltado, ele ficou muito indignado, e quando a pessoa fica indignada, normalmente o semblante dela muda. Uma pessoa que está com muita raiva, que está muito nervosa, né? Se você encontrar essa pessoa, normalmente o semblante dela está fechado, carrancudo, e então ela mostra. E Caim, ele não podia disfarçar a indignação, o ódio que estava sentindo do seu irmão, porque o seu irmão foi aceito por Deus, ele não foi. Deus não tinha um profeta, Deus não tinha um sacerdote. Aí o próprio Deus foi falar com Caim: Caim, por que você está com um semblante tão decaído? Por que você está, vamos usar nossas palavras aqui, você está com essa cara feia? Está muito feio, Caim. Quando Deus falou com Caim: se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas cuidado, o pecado está aí pertinho de você. Você deve dominá-lo. Gênesis 4, versículo 7. Amém? Tiago repete também: olha, você é seduzido, não é por Deus, não. Alguém falou assim: acho que Deus que deixou tentar, Deus que me permitiu. Não, Deus a ninguém tenta. E Tiago deixa bem claro: cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Amém? E é por isso que você tem que dominar o seu espírito. Nós citamos exemplo de Sansão porque
O Sansão foi, acho que assim, então, fisicamente, o homem mais forte da Bíblia. Fez coisas notáveis, coisas incríveis. Deus lhe deu uma força descomunal, uma força que hoje talvez só aparece nos filmes de super-heróis, né? Era para competir ali com o Superman, né? Com outros aí, Thor, tem super-heróis. Tá? Ele sozinho enfrentou 300 homens, matou 300 homens, mas a Bíblia diz que é melhor o longânimo, né, do que aquele que domina uma cidade. Não é isso? Melhor aquela pessoa paciente, aquela pessoa que aprende a controlar, a se controlar. Isso é muito difícil, né, irmãos? Domínio próprio. Né? Por isso nós falamos que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Isso é, infelizmente, a brecha que você pode abrir para o seu descontrole emocional. Mas aí vem o Espírito Santo e nos traz, através do seu fruto, o domínio próprio. Amém? Terceiro ponto importante, então, para encerrar aqui essa mensagem, sobre o domínio de Deus na terra através do homem, aqui dominando sobre todos os poderes das trevas. Essa é uma parte muito, muito interessante. Porque quando a Eva foi enganada por Satanás através daquela serpente, e Gênesis 3:1 fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. É interessante que lá no capítulo 26, Deus tinha dito o seu propósito em relação ao homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os animais da terra, inclusive a serpente. Naquele momento começou a haver uma inversão. Quem estava assumindo o controle ali? A serpente, o animal. Deus falou assim: o animal não pode mandar aqui, viu? O animal não pode controlar isso aqui. O animal pode ser muito astuto com a serpente, não pode controlar. Então cuidado. Deus coloca uma posição de autoridade, mas tem sempre, o inimigo vai usar alguém ou alguma coisa para querer te controlar. Então a serpente, né, foi pela sua astúcia, foi então assim, né, o instrumento do inimigo para falar com Eva. Então o pecado ali entrou e contaminou toda a raça humana e o homem, porque o homem falhou no seu domínio. Era para a Eva dominar a serpente, não a serpente dominar a Eva. A Eva era para falar para a serpente calar a boca, certo? Assim, você não manda nada, as suas ideias aqui não interessam, já ouvi Deus falar, o que Deus falou é verdade, o que você falou é mentira, você não vai dominar. Mas, naquele momento, houve uma falha de domínio. Tá? O pecado entrou no homem porque o homem deixou, por algum momento, um animal dominar. O animal entrou em cena e dominou. Olha só, Satanás usa a serpente. Mas, a boa notícia é que Jesus restabeleceu o reino de Deus na terra e devolve ao homem o domínio sobre todo o poder do mal. Amém? Então, agora chegou o reino de Deus. Eu trouxe de volta o reino de Deus. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Chegou o reino de Deus na terra. Amém? Não está falando o reino futuro, já está aqui. Aí falou: agora que o reino chegou, diz: eu vos dou autoridade. Olha Lucas 10:19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus usa logo a figura da serpente, dizendo assim: aquilo que derrubou o homem, aquilo que tentou dominar o homem, agora a primeira coisa que vão pisar é a serpente. Amém? A serpente representa então todas as formas de engano de Satanás, que procuram seduzir, que procuram iludir, e através desse engano, ilusões, vão levando as pessoas para longe de Deus. Você domina a serpente. Amém? Amém. Domina a serpente. E essa autoridade ela é tão extraordinária, é de um nível tão elevado, que diz aqui em Efésios 2, versículo 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Você está nessa cadeira aqui, mas na autoridade espiritual você não está aqui. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, reinando sobre todos os poderes das trevas. Amém? Então, assim, eu vou dar autoridade, pisar serpentes, escorpiões de todo o poder do mal. Ele está dizendo de demônios rasteiros, serpentes, escorpiões, demônios rasteiros. Depois serve para outros demônios de outros níveis, assim, de outras esferas, né?
níveis de batalha espiritual, nível de ocultismo, nível estratégico, nível territorial, níveis cósmicos, não importa, você está acima, você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Ele fala aqui, ele diz em Efésios 3:10, para quê? Ele fala assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus agora seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Eles precisam saber e conhecer a sabedoria de Deus através de nós, a igreja. Aleluia! Os demônios não sabem o quanto Deus é sábio, mas quando ele vê Deus atuando em nós, através de nós, fala, oh, Deus é sábio demais. Eu pensei que pegar esse moço aí, não consegui. Eu pegar aquele ali, não consegui. Eu separar aquele casal, não consegui. Eu fazer isso aqui, não consegui. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é maior. Amém? Aleluia. É nessa hora, então, que parece que Deus pega seus demônios pela orelha e fala assim, vem aqui, vem ouvir meu servo. Venha me glorificar. Você achou que ele ia blasfemar, que ele ia reclamar? Ele está me glorificando. Amém? E eles ficam admirados dessa multiforme sabedoria de Deus. Deus domina sobre as enfermidades através de você. Por as mãos sobre os enfermos os curarão. Deus agora, ele domina sobre os demônios através da igreja. Porque nós é que temos autoridade para expulsar demônios. O Espírito Santo não sai por aí, né, nas encruzilhadas, onde tem uns trabalhos, onde tem... Não vai lá, ele tem que mandar você. Ele não vai lá converter aquela pessoa, que serve o inimigo, é você que vai. Mas quando você vai lá, já não é você, a presença vai com você. Amém? Você vai na autoridade de Deus. Então você usa a autoridade, o nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Fiquemos em pé, nós vamos orar agora, tomando posse dessa autoridade de Deus. Amém?